Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Em 1935 houve uma mudança de fase na natureza. Era a fase do desenvolvimento do pensamento e agora, depois de 35 para cá, desenvolvimento do raciocínio. A natureza fez mudanças, muita gente não sentiu, não acompanhou e a natureza quer mudanças também das pessoas. As pessoas precisam se modificar e não estão sentindo essa mudança, não estão se modificando. Como é que vai ser? Como é que vai modificar? Através do estudo do livro Universo em Desencanto, há um capítulo no 11 da obra, onde o racional superior nos esclarece. Todos equilibrados racionalmente, e a civilização só pode funcionar racionalmente. E assim, vejam quanta felicidade, quanta paz, quanta alegria, pelo equilíbrio racional, pelo domínio da luz racional, pela orientação racional. E todos, racionalmente, vivendo equilibradíssimos, como nunca viveram, e dizendo, é verdade, nós aqui neste mundo de imperfeição, nunca que podíamos pensar que íamos ficar como estamos, todos equilibrados racionalmente. Falava-se sim em civilização, mas não se sabia como podia pôr em prática. Falava-se em civilização, mas as monstruosidades se multiplicavam. As selvagerias, essas nem se fala. E se falando sempre em civilização. Falava-se em civilização, mas ela não funcionava, e nós não sabíamos como podia botar em funcionamento a civilização. Falava-se em civilização, mas o que se via era a multiplicação das monstruosidades, muito pior do que os selvagens. Então, falava-se em civilização, mas estávamos piores do que os selvagens, por não sabermos como botar para funcionar. Como a humanidade trata da civilização e está tão desequilibrada e cometendo tantas barbaridades. Porfírio? É um fato. O ser humano, depois de 1935 para cá, o procedimento da sociedade, da civilização, quase que desaparecendo aqueles valores que foram duramente conquistados na fase espiritual, na fase do pensamento, e que com a mudança de fase não houve essa continuidade. Então, o princípio básico da civilização é encarar o próximo como a si mesmo, não desejar ao próximo aquilo que não quer para si. E outros temas que foram ministrados na fase espiritual com todo carinho, com toda a lapidação. E quando chega a fase da racionalização, aí a civilização regrediu as atitudes? Exatamente, porque não se ligou na mudança. Esse é o grande X da questão. Por não ter se ligado, a parte do pensamento foi enfraquecendo, porque é aquela velha história. Como é que a gente aprende no primário? Aprende de uma forma. Quando entra para a faculdade, o aprendizado é de outra forma. E as pessoas querem continuar na faculdade da forma que aprenderam no primário. É uma comparação do que a civilização deixou de fazer o dever de casa para poder se organizar, ou melhor, para poder se manter organizada com equilíbrio e com respeito. Mas os valores é que tinham que mudar. O valor da vida da matéria, por exemplo, é com desprezo, mas não é dizer que vai ter que matar um ao outro. Ah, porque a vida não vale nada, aí agora eu vou poder matar o outro. Não, não é nada disso, pelo amor de Deus. Não levar ao pé da letra, não é? Exatamente. Por quê? Porque há uma sensibilidade maior, e é onde a civilização está,
errando, entre aspas, a sensibilidade maior é a percepção da vida verdadeira. Porque havia uma vida espiritual que nos substituía no nosso processo de lapidação esse conceito da vida verdadeira. A partir de 1935, a vida verdadeira está presente, a fase espiritual não há mais que simular, entre aspas, essa vida verdadeira, e aí passa a viver o ser humano por sua conta e risco daquilo que ele aprendeu. Porque nós estamos neste mundo não é porque Deus quis, mas isso nos foi ensinado antes. Tinha que ser assim, mas não é porque Deus quis. Então agora mudou o valor. Nós estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio. Ora, se eu estou aqui pelo livre-arbítrio e não porque Deus quis, o que perde valor na doutrina ou nas doutrinações que foram feitas? Cada um vai examinar por si e saber que o encarar ao próximo persiste, não é mesmo? Encarar ao próximo como a si mesmo, não faça o mal, não faça aquilo ao próximo que você não deseja para si. Isso persiste, porque isto é uma necessidade da civilização. Então, o verdadeiro valor da doutrina espírita pode ser mantido e deve, para que haja a continuidade da descoberta de uma nova vida. É a nova vida que vale. Então, a vida eterna continua, mas é a vida racional. Daí a necessidade da cultura racional. Por isso é que a cultura racional chega para nos civilizar, completar a civilização e entrar na fase do que nós hoje vamos saber, que é a racionalização. A racionalização é que vai conduzir a humanidade, a civilização, ao nosso objetivo final. Estamos justamente no limiar do excesso do pensamento seco, porque não tem mais alimento da parte espiritual, porque terminou a missão espiritual, e a racionalização ainda mal começou, muita gente ainda está para trás. Então, há que haver está no fundo do poço, né? Vamos melhorar? Vamos nos conhecer, que a verdadeira civilização, encarar o próximo como a si mesmo, está nos direitos humanos. Então é o foco que a nova civilização precisa estar nos direitos humanos. Por quê? Até 1935 não havia declaração de direitos humanos, não havia os direitos humanos. Havia muita sensibilidade doutrinária, mas farinha pouca meu pirão primeiro. A escravidão e uma série de outras coisas que não tinha nada a ver com a civilidade. Então é hoje. Como é que a civilização se mantém progredindo sem virar bicho? E hoje nós estamos numa condição ainda, apesar de termos passado por episódios muito tristes, né, na história da humanidade, hoje nós beiramos a pior de todas, né? Porque durante o período em que iniciou a fase do raciocínio, né, de 1935 para cá, ao mesmo tempo, um pouco período depois, o mundo se direcionou para uma conflagração de uma guerra, né, que hoje todos, né, nós que passamos pela escola temos, né, o entendimento dela, que ali era para ter sido praticamente exterminada, né, tudo que a gente conhece como civilização, né, e o resultado de tudo isso foi um dos piores registros que temos na história do ser humano, se a gente ainda pode ser adjetivado dessa forma, como ser humano, né? E hoje continuamos à espreita disso ainda, porque na base do pensamento, o que governa a humanidade é o medo. Porque hoje, se após, né, todo esse episódio, que era para a gente ter tirado alguma lição disso aí, foi o contrário. Construímos armas cada vez mais poderosas, mais potentes, piores, que hoje numa guerra não teriam vencedores. Então o que governa é o medo. Por que não chega a essas vias de fato? Porque eles sabem que o que cada nação aí que tem sob posse o seu potencial máximo de destruição, não haveriam vencedores nisso aí. Nós iríamos retornar talvez para uma classe que talvez nem existisse mais a raça humana, né?
Então, o raciocínio é a única saída de toda essa condição, porque dentro na estrutura social, todos nós que vivemos, né, em contato com esse conhecimento, apesar de estarmos na nossa situação periférica, todos esses males, a gente consegue ter uma vida despreocupada sobre isso, a gente consegue ter uma vida que, dentro de toda essa realidade, a gente consegue sentir felicidade, né? E eu não consigo nem chegar ao entendimento de como que seria o estado psicológico de uma pessoa que não está ligada a esse conhecimento. Porque eu, por exemplo, teria síndrome de pânico. Com tudo de ruim que está à nossa volta, você vê que as atrocidades, a gente em momento nenhum, a nossa sociedade para fazer uma mobilização sobre crimes e todas as situações que acontecem hoje, coisa que seria muito mais natural de gerações passadas, como um determinado crime aí que acontecesse, iria ter uma mobilização social em cima daquilo ali. Hoje a gente vai passando a banalização da vida, dos valores, de tudo, a gente vai passando dia após dia por todas as notícias que acontecem e a gente em momento nenhum para ver, não, peraí, a gente está seguindo para onde assim? Não pode ser uma coisa normal isso. Então, aí por estarmos na base do pensamento, essa interferência, ela não te desperta para essas coisas, essas atrocidades, porque até a gente falar que essas ações são coisas de animais, de bicho, é uma ofensa para o bicho, para o animal. Né? Porque são coisas monstruosas, já é coisa que está abaixo da categoria do animal, porque os animais eles têm só um senso de defesa de territorial ou de caça, que é a forma natural de vida deles. Agora a gente, né, nós matamos pelos os piores tipos de motivos que existem por aí. Nós vimos que depois de 1935, e aprendemos na cultura racional, que o pensamento, a fase acabou, o pensamento cada vez mais seco. Você vê crimes e horrores, guerras tenebrosas, e gente ainda fazendo apologia. Então, quer dizer, e mais violência cada vez mais. Então a gente tem a certeza de que o pensamento está secando. Só vai modificar quando desenvolver o raciocínio através da leitura do livro, do estudo do livro Universo e Desencanto. Porque se continuar com o pensamento seco, vai um engolir o outro, vai um devorar o outro. Porque cada vez a violência aumenta mais. Como você disse, tem até medo, né? Tem o síndrome do pânico. Todo mundo vai ter, porque cada vez está piorando mais a situação e menos amor à vida do outro. Então, precisamos inclusive, levar o livro Universo e Desencanto, a cultura racional, para as escolas. Desde pequenininho começar a entender, saber e desenvolver o raciocínio, porque senão ninguém vai mais sobreviver. Se não desenvolver o raciocínio, só tem uma modificação, desenvolvimento do raciocínio através do estudo da cultura racional. E quando nós desenvolvemos o raciocínio, como o Léo falou, a gente sente uma felicidade, a gente sente uma tranquilidade, a gente começa a observar as coisas e não se espantar. Lógico, de repente, até quando não se espera, tem assim um impacto, mas é bem rápido e começamos a entender o porquê. E quanto mais a gente estuda, ficamos cada vez mais claro por tudo que acontece, e o resultado disso tudo só vai ter quando todos desenvolverem um raciocínio e descobrir o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Quando descobrirem, fica muito mais fácil ainda. Não é isso, Porfírio? É a peça-chave da civilização. Muito bem lembrado. O quem és tu? É isto que a humanidade precisa realmente conhecer, é isto que a cultura racional começou exatamente em 1935. O quem és tu? Ou seja, nós precisamos nos conhecer. Todo esse trabalho que nós temos aqui no nosso canal
é simbólico perante a revelação que está no livro, na escrituração racional. Nosso trabalho é de chamar a atenção das pessoas para isto, e procurando dar realmente esse sentido lógico, e o alerta, que não somos nós que estamos fazendo, é o autor desta obra que já fez, já tem várias mensagens e nos alertando. Enquanto o ser humano não se conhecer, não souber da sua verdadeira origem, o quem és tu, nada resolvido, a civilização está indo para o brejo. É o que está acontecendo. Mas esta é a humanidade irracional, porque não desenvolve o raciocínio. Se desenvolver o raciocínio, vai saber quem és tu, e aí então todos passarão a viver fraternalmente, em paz, racionalizando. É claro que onde é essa mudança, todo esse transtorno, né, Oswaldo? E aí a civilização se corrige por si só, porque o nosso natural é de ser, é viver em paz, cordialmente, queremos o melhor para todos, porque o melhor para nós também chega. Mas não é filosofia, isto é uma necessidade, a razão da existência, e a natureza nos educa nisso, e a gente tem que se conhecer mesmo. É o quem és tu que resolve, e vamos lá, vamos para o próximo, não é, Oswaldo? Como dizem, né? Só vai entrar no eixo quando desenvolver o raciocínio, e para desenvolver o raciocínio só através do estudo do livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!